E aí eu estava meditando sobre isso, quando fala que uma nação é impactada quando seus cidadãos são remidos, transformados e enviados pela graça para viverem com santidade e zelo. A nação, ela não vai ser impactada por um político. É lógico que quando o político ele observa a palavra do Senhor, mesmo que ele não serve a Deus como deveria, como a Bíblia diz, mas que ele observa alguns mandamentos, a nação sofre menos. Mas a nação ela só vai ser impactada verdadeiramente quando os cidadãos são remidos, são transformados pelo poder da palavra, quando são salvos em Cristo Jesus e eles são enviados para viverem com santidade e zelo. Quem foi purificado pela cruz não vive para si. Então, quando nós temos o Senhor Jesus na nossa vida, nós vamos desejar fazer o melhor, não só para nós, mas para o outro. Às vezes a gente vê na internet, né? Quantas vezes as pessoas criticam os políticos e falam mal que o político é corrupto, e é mesmo, muitas das vezes, na maioria das vezes é corrupto. Porém, aquela mesma pessoa que critica um político, ela não perde a oportunidade para se dar bem quando esse se dar bem prejudica o outro. Quando esse se dar bem, é preciso que essa pessoa minta, e ela vai lá e mente, e ela vai lá e faz o que tem que ser feito sem pensar. É da vontade do Senhor? Ou é o que a Bíblia diz, que quando se diz se é da vontade do Senhor, nós queremos saber se é o que a palavra do Senhor diz, porque até falar que é da vontade do Senhor para atender suas próprias vontades, muitos dizem que o Senhor falou, quando o Senhor não falou. Então, voltando aqui, essa reflexão, essa meditação da palavra nesse dia, que está em Tito, capítulo 2, versículo 14, o Senhor Jesus, ele se entregou, ele entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo seu, consagrado às boas obras. Ele não somente nos deu a salvação, ele não somente morreu naquela cruz por amor a nós, mas ele também nos purificou para si, para nos fazer povo dele. Para quê? Para sermos consagrados a boas obras. Nós temos uma responsabilidade de fazer boas obras. Porque nós somos bons? Não. Porque o Senhor está em nós. O Espírito Santo nos direciona. Então, que o Senhor te abençoe e que você não espere de um governo melhoras. Espere em Cristo. Outra coisa, o mundo em si não vai melhorar, mas as coisas vão melhorar à sua volta a partir do momento que você melhorar como pessoa, como servo do Senhor. Então, para começo de conversa, você vai mudar de alguns ambientes que você está. Você vai deixar algumas amizades que você tem que, quando você começar a avaliar pela palavra, não é o melhor para você. Então vou afastar de todos? Não vai, você não vai afastar de todos. Porém, você vai ser luz naquele lugar. E quando aquele lugar não quiser essa luz, não quiser aceitar essa luz, você vai se retirar, porque é bíblico. E aí você pode até conversar com outras pessoas, mas você precisa gastar o seu tempo com aquele que vai dar crédito à palavra do Senhor. Você ficou um período, a pessoa não deu crédito, afaste, continue orando, mas não conviva, porque a palavra do Senhor diz: as más conversações corrompem o bom costume. E quando o Senhor Jesus diz, quando a palavra do Senhor diz que uma coisa vai acontecer, acontece, porque é muito mais fácil alguém ter os bons costumes corrompidos por causa da maldade, do que a pessoa sair, se a gente continuar no meio de pessoas que zombam, pessoas que praticam o mal. No início nós vamos ficar escandalizados, só que na medida que a gente vai convivendo, aquilo não vai sendo tão pesado mais, não vai ser tão escandaloso, e quando a gente assustar, vai estar fazendo o mesmo. Então nós não podemos ficar no meio de zombadores, no meio de pessoas que não temem o Senhor, no sentido de que manter uma proximidade constante, não. A gente convive com todos, mas a intimidade, o convívio direto é para aqueles que confessam ou professam a mesma fé que nós, aqueles que obedecem e temem ao Senhor. Então, nós precisamos estar atentos,
O Senhor nos chamou, Ele nos purificou, mas não só nos purificou, Ele não só nos salvou, mas Ele quer que nós sejamos consagrados ou chamados às boas obras, responsáveis para fazer boas obras. Que o Senhor em Cristo Jesus te abençoe.